Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Puxa vida, hoje o dia esquentou, hein? Bom, daqui a pouco a gente vai saber com o nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, como vai ser a temperatura e o clima neste final de semana, né? Além disso, vamos conversar com o professor Alex Salim. Sabe, amigos, muitas pessoas querendo saber a respeito da polêmica sobre o estupro culposo que não consta no Código Penal. Como que ele surgiu envolvendo aquela digital influencer, né? Ou seja, ele vai explicar, o professor Alex Salim, porque ele é especialista em direito penal e constitucional e vai explicar aos amigos do Hora Geral. Também no programa de hoje vamos conversar com o capitão do GBMAR, o Grupamento Marítimo dos Bombeiros, né? A respeito daquele menino Benjamin, o corpo dele foi encontrado na madrugada de hoje, menino de 4 anos. Vamos conversar com o capitão, ele vai explicar como é que foram as buscas e como que encontraram o corpo do menino. Também no programa de hoje, né, nós estaremos apresentando as matérias, né, ou a matéria aqui da cidade do Guarujá. Vamos estar falando sobre o debate que aconteceu no dia de ontem no Sistema Santa Cecília de Comunicação, incluindo os candidatos de São Vicente, né? Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se esqueça que eu estou com você. Eu não posso esquecer de agradecer o carinho das pessoas, né? O carinho, né, com que os meus amigos, sempre quando eu encontro, falam, ó, a gente está acompanhando o Hora Geral, a gente está assistindo, né? Os meus amigos feirantes hoje pela manhã falam, ó, logo mais às 19 horas estou lá com você. Obrigado pelo carinho mesmo. E por falar em carinho, e a gente não pode esquecer de sempre estar de bem com os amigos, com a família, principalmente, sabe quem faz aniversário hoje? É o nosso amigo Tonico Barbosa, né? O Tonico Barbosa é um apresentador de TV, uma figura que muitos aprenderam a admirar. Aí tem gente que fala assim, ô Douglas, cadê o Tonico Barbosa? O Tonico Barbosa, ele está no Lar Vicentino, né? Por enquanto, as visitas estão proibidas por causa da pandemia, né? Mas eu não poderia deixar de fazer uma homenagem ao nosso amigo Tonico Barbosa, né? Uma figura muito conhecida no rádio e na TV. Hoje ele está completando 69 anos. E o mais importante, a gente lembrar, né? Dos amigos que, de alguma forma, pôde contribuir, nos dar momentos felizes, né? E eu tenho certeza que o Tonico, né, está tendo a atenção dos amigos e principalmente da família, sua esposa Kátia, né? Meu amigo Tonico, olha, um abraço assim para você, tá certo? Por enquanto, né, muita gente pergunta, Douglas, não dá para... Por enquanto, não, mas logo, logo, assim que terminar essa pandemia, as pessoas poderão visitar o Tonico Barbosa, que hoje completa mais um ano de vida, tá certo? Bom, olha, essa semana nós ficamos muito preocupados com o menino Benjamin, que na tarde de terça-feira ele acabou desaparecendo, né? Aqui na Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá. Você sabe onde é que fica a Santa Cruz dos Navegantes, amigos? Se você está ali de costas para o Vasco da Gama, você vai ver do outro lado, lá já é Guarujá, é onde é que fica a Santa Cruz dos Navegantes. Este menino de 4 anos, um menino lindo, como o Fábio está colocando na tela, ele acabou, assim, desapareceu, né? A mãe estava de folga e ele foi até a praia, enfim. Ele, apenas de 4 anos, falou, desapareceu da mãe. E aí, começou desde terça-feira, né? Aquela preocupação toda, cadê o Benjamin? Né? Chamaram o corpo de bombeiros, né? Enfim, foi encontrado hoje de madrugada por pescadores que o viram boiando no mar, no lado direito da praia Santa Cruz dos Navegantes. Quem traz os detalhes é o capitão Paulo Sérgio dos Santos. Ele é capitão do Corpo de Bombeiros do Guarujá e ele vai explicar melhor aos nossos amigos do Hora Geral como é que foi as buscas, como é que foi localizado o corpo do menino Benjamin, de apenas 4 anos. Capitão Paulo Sérgio, o espaço é todo seu aqui no Hora Geral. Explique para os nossos amigos. Boa noite a todos do Hora Geral, boa noite Douglas.
É isso mesmo, hoje por volta das 5h50 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado, pescadores saindo para pescar visualizaram um corpo boiando a uns 50 metros da praia de Santa Cruz dos Navegantes, parte direita da praia. O bombeiro, juntamente com os pescadores, retiraram esse corpo, que foi identificado como sendo o Benjamin pelos familiares. Desde o primeiro dia, na terça-feira, as buscas foram iniciadas, tanto em mata como no mar, tendo em vista poucas informações, né, testemunhas oculares do afogamento. Então, em mata, com uma equipe especializada de busca em mata, com apoio do canil do Corpo de Bombeiros, esgotaram essa área. E no mar, técnica de busca através de corrente humana de guarda-vidas, tendo em vista a característica dessa praia, uma praia rasa, também como mergulhadores com lancha, cerca de 4 mergulhadores de diversos pontos da praia. E desde terça-feira busca com embarcações em todo o canal de Santos, tanto as costeiras de São Vicente, Praia Grande, como também do Guarujá. Então hoje cedo o Corpo de Bombeiros encerra as atividades de busca. Parabéns, capitão, pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, né? E você percebeu, amigos do Hora Geral, o capitão falando, ou seja, praias que até então de praias calmas, sem muita maré. É um alerta constante que nós temos que fazer. Um menino de 4 anos, às vezes ele não tem, ele não tem um entendimento do perigo, ou seja, da maré, a praia, ele acha que, eu vou só ali um pouquinho na beira, a gente não sabe se de repente o que aconteceu. Triste, lamentável, uma criança linda, eu vou pedir até para que o Fábio coloque o Benjamin na tela, um menino de 4 anos que acabou perdendo a sua vida. E isso nos deixa muito tristes, sabe, amigos do Hora Geral? E o alerta do Benjamin tem que ser um alerta para as outras crianças e um alerta para os pais. A gente está prestes a receber os turistas por causa do verão que está próximo, mas não podemos esquecer que nós que moramos no litoral também temos que ter o cuidado na hora de entrar no mar. Essa é uma frase antiga, mas ela está sempre atualizada. Água no umbigo, sinal de perigo. E com as crianças, os 2 olhos sempre, né? Não deixem as crianças próximo do mar, tá certo? Bom, vamos falar do debate que teve ontem. A Santa Cecília tem feito os debates sempre com os candidatos das cidades que compõem a região metropolitana. Qual a importância do debate? Em primeiro lugar, a seriedade com que a Santa Cecília vem desenvolvendo esses debates para que a população possa entender e observar a postura daqueles que estão pleiteando o seu voto. No dia 3 agora foi do Guarujá, ontem foi da cidade de São Vicente, né? E você pôde ver ali todos os candidatos. Como jornalista, eu quero ser imparcial, sem ponderar, que de repente você pondera ou você acrescenta algo, dá uma impressão que você está apoiando um ou outro. Eu creio e acredito que a imparcialidade do jornalismo é fundamental e é esta imparcialidade que eu procuro promover à frente do Hora Geral. Eu apenas estou registrando porque poucas emissoras da região tiveram a coragem de promover debates como a Santa Cecília vem fazendo, que também não é novidade os eventos que a Santa Cecília vem fazendo. Parabéns a toda a equipe da Santa Cecília, parabéns ao meu amigo de rádio e um amigo que eu tenho um respeito muito grande, que mediou com seriedade o Irineu Alves, e também ao Marcelo Teixeira, ou seja, a família Teixeira, em promover um debate com profissionalismo. É assim que nós temos a credibilidade da população. Agora, quem julga e quem vai avaliar é o eleitor no próximo dia 15 de novembro. Tá chegando, hein? E semana que vem tem também debates, né? Já na semana que vem eles vão fazer em 2 dias, Santos vão dividir, já fizeram um sorteio, em vez de ser os 16 candidatos à Prefeitura de Santos, vai fazer um dia com 8 e outro dia com 8, tá certo? É só você acompanhar, porque nós estaremos informando aqui dentro do Hora Geral também. Bom, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, como é que será esse final de semana, Celso? Porque, olha, não é por nada, hoje esquentou, hein? E esse final de semana, Celso? Olá, amiga, olá, amigo do Hora Geral. Aqui estou para dizer que o fim de semana será de aproveitamento em todo o litoral, de norte a sul, com muito sol,
Algumas nuvens de vez em quando. Aquele ar frio que está no Oceano Atlântico vai perdendo intensidade e por isso as temperaturas vão caindo menos durante as noites e madrugadas. Sábado e domingo de sol, algumas nuvens de vez em quando e temperaturas subindo um pouco mais. 26 a 27 graus no sábado, também no domingo. Na segunda-feira deve mudar o tempo porque vem uma frente fria por aí. Mas deixa para lá para segunda, vamos aproveitar o sábado e o domingo em todo o litoral. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana, uma boa noite e até segunda. Até segunda, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, gente, tem algumas coisas que acontecem, você fala assim, Douglas, eu não acredito, mas aconteceu sim. Isso foi em São Paulo na última quarta-feira, ou seja, um professor numa live, ele foi assaltado em plena live. É isso mesmo, o Fábio já está colocando na tela, pode deixar na tela, é inacreditável. Você fala, Douglas, eu já vi de tudo. Não, acho que você não viu de tudo, não. Mas a boa notícia, apesar das imagens que você está vendo, é que a polícia acabou prendendo ladrões que assaltaram o professor em São Paulo. Os 6 ladrões que assaltaram a residência de um professor na capital paulista foram presos. No momento do assalto, o professor estava em uma aula online. Seus alunos rapidamente chamaram a polícia, o que ajudou na prisão. A polícia militar mobilizou viaturas e até helicóptero Águia nessa ação. O professor e sua filha, que estava grávida de 8 meses, não se feriram. Todos os 6 bandidos foram presos pela polícia, sendo 3 deles menores de idade. Todos os pertences foram recuperados. Parabéns ao rápido trabalho da Polícia Militar. Está vendo? Um professor trabalhando, né? Mesmo nesse momento de pandemia, uma aula online, no intuito de ensinar, de passar o ensinamento, vem esses vagabundos, só falando assim. Tem que ter uma lei mais dura para esses vagabundos. Ah, vão ficar o quê? Vão ficar pouco tempo, de repente, depois são soltos, né? São vagabundos, né? Que tinham que estar trabalhando, coisa que o professor estava fazendo. E olha, tem muito professor que também está se virando nos 30. Por quê? Porque algumas escolas já chegaram até a dispensar os professores, outros que dependem de aulas particulares estão fazendo com que esse fez também, através de aula online, para tentar defender o seu e sustentar a sua família. E vem uns vagabundos desses para assaltar o professor. Ainda bem que os 6 já estão presos, tem que ficar na cadeia, tem que mofar o professor. Olha ali, ó, professor trabalhando. Onde já se viu, né? É inacreditável, isso aconteceu em São Paulo. Amigos, rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Tudo isso é rapidinho, você vai ver. Até já. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Amigos, eu vou tocar de novo num tema que polemizou e deu muito o que falar a respeito do que aconteceu. E o site de notícias Intercept acabou até cunhando, ou seja, lançando uma frase que não existe no Código Penal, que é o estupro culposo. O que esta menina passou e o quanto que ela foi achincalhada, né? Principalmente pelo advogado de defesa, é algo assim estarrecedor, que deveria até movimentar toda a nossa sociedade brasileira. A gente sabe quantas mulheres são vítimas de maltrato, a gente sabe o quanto que aumenta o feminicídio, a gente sabe que existem leis, mas parece que tudo isso é pouco para minimizar o sofrimento que as mulheres passam, como aconteceu com esta menina, a Mariana Ferrer, né, a digital influencer. Aí, o que eu fiz? Eu fiz questão de chamar o professor Alex Salim para que ele explique. E, professor, eu já vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Afinal de contas, estupro culposo existe ou não no Código Penal, professor? Douglas, isso não existe. Vou explicar direitinho. Afinal de contas, o direito penal é a minha área. Eu sou professor na Universidade Católica de Santos e trabalho no Tribunal de Justiça fazendo a revisão das sentenças dos juízes de primeira instância. Assessoro um desembargador, o nosso trabalho lá é justamente esse. Então, olha só, não existe a figura culposa de estupro.
O Código Penal, ele prevê o seguinte: para que exista um crime na modalidade culposa, eu tenho que ter a expressa previsão legal desse crime. Então, por exemplo, existe homicídio culposo? Sim, porque está na lei. Nós temos lá no artigo 121 do Código Penal a previsão do homicídio doloso e existe uma previsão de homicídio culposo. Da mesma maneira para lesão corporal, para receptação. Agora, estupro, não há essa previsão legal da modalidade culposa para o crime de estupro, explicando que estupro é obrigar alguém a manter ato sexual contra a sua vontade, ou quando a pessoa não tem formas de se defender. Por exemplo, a pessoa que sofreu um trauma, está paraplégica, tetraplégica, ou ela consumiu algum tipo de substância entorpecente, um sedativo. Quem assistiu aquele filme Se Beber Não Case, aquilo ali é um filme, claro, é uma comédia, mas existe de fato essa substância que é chamada Rufilin, é o famoso Boa Noite Cinderela. Isso é colocado na bebida de pessoas para que elas fiquem ali sem condição de resistir e muitas vezes se tornam vítimas do crime de estupro. Agora, o estupro só existe na modalidade dolosa, ou seja, aquele que vai praticar, praticar essa agressão sexual contra alguém, ele age, o que nós dizemos, com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado, ou seja, ele vai de fato manter uma relação sexual com alguém contra a sua vontade ou naquela situação de que não pode se defender. Douglas, eu li a sentença lá de Santa Catarina, são 51 folhas, em nenhum momento o juiz ali fala em modalidade culposa de estupro. A meu ver, essa foi uma interpretação equivocada feita pelo veículo de comunicação que divulgou esse fato, né? Provavelmente ali os jornalistas, ao fazendo a leitura daquela decisão, interpretaram de maneira equivocada essa forma culposa. Não existe. O que o juiz fala ali é o erro de tipo. O que é o erro de tipo? É quando a pessoa está equivocada com relação a um elemento fundamental do crime. Então, por exemplo, eu entro numa balada, eu sou maior de 18 anos, e tem uma placa na entrada da balada, olha, proibida a entrada de menores de 18 anos. E de repente eu conheço uma moça ali, eu vou acreditar que aquela moça tem mais de 18 anos, porque nós estamos num recinto onde é proibida a entrada de menores de 18 anos. Se nessa situação eu mantiver algum contato íntimo com aquela moça, acreditando que ela tem mais de 18, né, e depois eu descubro que ela é menor de 18 anos, até menor de 14 anos, né, isso vai caracterizar aí o chamado erro de tipo, ou seja, eu estava equivocado quanto a uma elementar, um elemento fundamental, né, que é a idade da pessoa. Então, Douglas, toda essa confusão, né, essa situação do estupro culposo foi criado provavelmente por uma interpretação equivocada daquilo que está escrito na decisão. Legal? Então, um grande abraço ao seu telespectador, ao amigo internauta, a você pessoalmente, e espero ter esclarecido essa dúvida. Até a próxima. Até a próxima, professor Alex Salim. Óbvio que esclareceu, professor. O que nós precisamos é cobrar das nossas autoridades. A decepção que nós temos com os ministros do STF, por exemplo, um deles, o Marco Aurélio, que acabou soltando aquele traficante, o André Rep, né? Isso é estarrecedor. Um traficante internacional que foi liberado por um ministro da Suprema Corte. Tudo bem que depois mandaram prender de novo o presidente Fux, mas o erro foi feito antes, né? Querendo dizer, o advogado de defesa, que ele não sabia que a Mariana Ferrer não tinha consentido. Olha, é um jogo que tenta burlar aquilo que é real para tentar beneficiar sempre o infrator, sempre a pessoa responsável de atos ilícitos. É por isso que a gente tem que passar cada vez mais o Brasil a limpo e colocar esses caras na cadeia. Veja o que está acontecendo com o Witzel lá no Rio de Janeiro. Está aprovado praticamente o processo de impeachment. Logo, logo ele vai ser impeachmentado e vai ser afastado de vez. Nós temos que lutar pelas coisas sérias. Nós estamos no momento das eleições
Quantos candidatos, é lógico que eu não vou falar, quantos candidatos estão tentando falar algo que não é real só para cooptar o seu voto? Aí depois de eleito viram as costas literalmente para você. Nós precisamos ter a informação, nós precisamos saber da verdade. Hoje é muito fácil ter a verdade, conversar com um advogado, pesquisar no Google, né? Ter conhecimento de pessoas públicas. Hoje é muito mais fácil, entendeu? Por exemplo, o Hora Geral está aqui para isso, para levar a informação até você, tá certo? Bom, por falar em informação, quem tomou posse, falando de justiça, né? O mais novo ministro do STF, o Fábio, inclusive, está colocando na tela, ele que foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele já tomou posse, inclusive fez questão de mudar, não o seu nome, mas a forma de chamá-lo. Nunes Marques, é isso mesmo. Ele tomou posse como novo ministro do STF. O nome dele é Cássio Nunes Marques, que é o desembargador. Ele tomou posse como ministro do STF na manhã de ontem, ou seja, na quinta-feira à tarde, ontem à tarde. Ele assume a cadeira deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou no dia 13 de outubro. Nunes é natural do Piauí, Teresina, e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente na posse. O ministro Celso de Mello deixou ao ministro Nunes Marques um total de 1.668 processos. Destes, 843 estão no gabinete e dependem da decisão do ministro para andar, né? Agora, é um novo ministro, foi indicado pelo presidente e eu tenho a certeza, e vou falar algo que, só para que vocês entendam, não é porque foi indicado pelo ministro, como muitos ministros que foram indicados pelo ex-presidente Lula, pela Dilma, por exemplo, que eles têm que trabalhar para quem o indicou. Não, não. Eles são ministros da Suprema Corte e têm que fazer com que a lei funcione para todos, para que a gente possa entender que o Brasil está mudando, mas mudando com a lei que puna os irresponsáveis e não proteja aqueles bandidos, né? Aqueles que só atrapalham o crescimento do nosso Brasil, tá certo? Este é o Hora Geral e nós temos informações, eu vou falar para você de uma ocorrência, você vai falar, Douglas, eu não acredito. De novo, né? Eu diria que é um maluco. O cara desceu a serra dentro de um carrinho de supermercado. O Fábio está colocando na tela e tudo isso foi filmado. Olha só, dá uma olhada. Aí você fala, ô Douglas, esse cara é maluco, não é maluco? Põe maluco nisso. Impressionante, né? Se eu falasse, ninguém iria acreditar. Mas o homem foi flagrado descendo a serra em carrinho de supermercado. As imagens que você está vendo, elas foram registradas em um dos túneis que ficam no trecho de serra, próximo à chegada aqui, ao nosso litoral. Apesar de arriscado, esta não é a primeira vez que vemos essa cena. Um outro caso parecido também chegou a ser filmado por um motorista em 2008, praticamente no mesmo local, né? Agora, é incrível, né? E se ele precisar frear? E se de repente passar algum carro, alguma moto, o que pode acontecer? Aí você fala, Douglas, mas ele deve estar meio avariado, deve estar com a cabeça quente, deve ter fumado alguma coisa. Bom, eu não sei o que aconteceu com ele, mas essa é uma atitude irresponsável. Numa dessa, ele desequilibra, vem um carro atrás, acaba atropelando, e aí quem é o culpado? É o motorista ou, de repente, esse irresponsável que desceu a serra dentro de um carrinho de supermercado? E aí eu fico perguntando, o sistema Anchieta Imigrantes, que é administrado pela Ecovias, não tem alguma forma de interceptar o mais rápido possível, né? Ou seja, das muitas câmeras de monitoramento, porque flagrado nós somos através das multas. Mas e esses irresponsáveis? Aí a Ecovias, quem sou eu para ensinar, né? Mas deveria ter uma forma de locomoção rápida através de uma moto, por exemplo, para evitar com que irresponsáveis como esse cause problema para ele, o irresponsável, e para os usuários do sistema Anchieta Imigrantes. O que foi, Fábio? Eu lá sei, Fábio. Fábio está perguntando se ele pagou pedágio. Fábio, lógico que não. Ele já está preocupado com o pedágio? Ele deve ter passado. Olha, o que tem de gente que passa
de moradores. Quer dizer, eu acho bonito. Morador em situação de rua. Ninguém resolve a situação deles, né? Mas a gente não pode falar mendigo nem morador de rua. Pessoa em situação de rua. E acaba gerando isso. É cada uma, viu, amigo? Às vezes é para dar risada, né? Porque nesse caso, nada de errado aconteceu. Mas é um irresponsável. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Hora Geral. Eu quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pela audiência. E quero dedicar o programa de hoje a esse menino que nos deixou tão cedo, que foi o Benjamin. É óbvio que a gente sempre deposita aquela esperança de encontrá-lo com vida. Mas como você viu no primeiro bloco do Hora Geral, ele foi encontrado nesta madrugada, o corpo do menino Benjamin. Um menino que não tem só a vida pela frente, mas tinha tantas formas de fazer a família feliz, né? Então, olha, pais, vamos olhar mais as nossas crianças, vamos tê-las sempre à vista e sempre juntos, para que a gente não tenha problemas que atrapalhem a felicidade da família brasileira, e aí eu trago a discussão para o nosso litoral. Com esse sorriso do garoto Benjamin que eu encerro o Hora Geral de hoje e peço para o Fábio, deixa um pouco mais a foto dele, porque esse sorriso com certeza vai contagiar positivamente todos nós. Um abraço a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.